O Engraçado Arrependido, de Monteiro Lobato. O conto O Engraçado Arrependido foi publicado na Revista do Brasil, número 16 de abril de 1917, com o título de A Gargalhada do Coletor. Francisco Teixeira de Souza Pontes, galho bastardo do Souza Pontes de 30.000 arrobas afazendados no Barreiro. Só aos 32 anos de idade entrou a pensar e seriamente na vida. Como se fosse de natural engraçado, viver até ali à custa da veia cômica, e com ela amanhar a casa, mesa, vestuário e o mais. Sua moeda corrente eram micagens, pilherias, anedotas de inglês e tudo quanto bole com os músculos faciais do animal que ri, vulgo homem, repuxando risos ou matracolejando gargalhadas. Sabia de cor a enciclopédia do riso e a galhofa de Fuão Petincha, o autor mais desaborido que Deus botou no mundo. Mas era tal a arte do Pontes que as sensaborias mais relamborias ganhavam em sua boca um xiste raro, de fazer os ouvintes babarem de puro gozo. Para remedar gente ou bicho, era um gênio. A gama inteira das vozes do cachorro, da coação aos caetetus, ao uivo à lua, e o mais. Rosnado ou latido, assumia em sua boca perfectibilidade, capaz de iludir aos próprios cães. E a lua. Também gruía de porco, cacarejava de galinha, coachava de untanha, ralhava de mulher velha, choramingava de fedelho, silenciava de deputado governista ou perorava de patriota ensacada. Que vozeiro de bípede ou quadrúpede não copiava ele as maravilhas, quando tinha pela frente um auditório predisposto? Descia outra vez a pré-história. Como fosse de algumas luzes quando os ouvintes não eram pecos, ele reconstituía os vozeirões paleontológicos dos bichos extintos, roncos de mastodontes ou berros de mamute, ao avistarem-se com peludos homo repimpados em fetos arbóreos. Coisa muito de rir e divulgar a ciência do Sr. Barros Barreto. Na rua, se pilhava um magote de amigos parados à esquina. Aproximava-se de mansinho e, nhoque, arremessava um bote de munheca à barriga da perna mais a jeito. Era de ver o Pinote assustado e o passa, nervoso do incauto, e logo em seguida a cisada sem fim dos outros, e a do Pontes, a qual gargalhava de um modo todo seu, estrepitoso e musical. Música de Offenbach. Pontes ria, parodiando o riso normal e espontâneo da criatura humana, única que ria além da raposa bêbada, e estacava de golpe sem transição, caindo num sério de irresistível cômico. Em todos os gestos e modos, como no andar, no ler, no comer, nas ações mais triviais da vida, o raio do homem diferenciava-se das demais no sentido de amolecá-los prodigiosamente. E chegou ao ponto de que escusava abrir a boca ou esboçar um gesto para que se torcesse em riso a humanidade. Bastava sua presença. Mal avistavam. Já as caras refloriam. Se fazia um gesto, espirravam risos. Se abria a boca, espigaitavam-se uns. Outros afrouxavam os coses, terceiros desabotavam os coletes. E se entreabriam o bico. Nossa Senhora! Eram cascalhadas. Eram rinchavelhos. Eram guinchos e gasgos. Fungações e asfixias tremendas. É da pele este Pontes. Basta, homem, você me afoga. E seu pândego se inocentava com cara palerma. Mas que estou fazendo, se nem abri a boca? Quá, 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 a companhia inteira. Desmandibulada, chorava no espasmo supremo dos risos incoercíveis. Com o correr do tempo, não foi preciso mais que seu nome para deflagrar a hilaridade. Pronunciando alguém a palavra Pontes, acendia-se logo o estopim das fungadelas pelas quais o homem se alteia acima da animalidade que não ri. Assim viveu Pontes até a idade do Cristo, numa parábola risonha, a rir e fazer rir, sem pensar em nada sério. Vida de filante,
quer dar momos em troca de jantares e paga continhas miúdas com pilherias de truça. Um negociante, caloteado, disse-lhe um dia, entre frouxos de riso babado: Você ao menos diverte. Não é como o major Carapuça que caloteia de carranca. Aquele recibo sem selo mortificou-se tanto ao nosso pandego. Mas a conta subia a 15.000 réis. Valia bem a pelotada. Entretanto, lá ficou a lembrança dela, espetada como um alfinete na almofadinha do amor próprio. Depois vieram outros e outros, estes fincados de leve, aqueles até a cabeça. Tudo cansa. Farto de tal vida, entrou o Hilarião a sonhar as delícias de ser tomado a sério, falar e ser ouvido sem repuxo de músculos faciais, gesticular sem promover a quebra de compostura humana, atravessar uma rua sem persistir na pelgada um coro de "Lá vem o Pontes", em tom de quem se espreme na contenção do riso, ou se ajeita para uma barrigada das boas. Reagindo, tentou Pontes a seriedade. Desastre. Ponte sério mudava de tecla, caía no humorismo inglês. Se assim divertia como Clau, passava agora a divertir como Tony. O estrondoso êxito, de que a toda a gente se afigurou uma faceta nova de sua veia cômica, verteu mais sombras na alma do engraçado arrependido. Era certo que não poderia traçar outro caminho na vida além daquele, ora odioso? Palhaço, então? Eternamente palhaço à força? Mas a vida de um homem feito tem exigências císsudas. Impõe gravidade e até casmurrice dispensáveis nos anos verdes. O cargo mais modesto da administração, uma simples vereança, requer na cara a imobilidade da idiotia, que não ri. Não se concede vereador risonho. Falta ao dito de Rabelais uma exclusão. O riso é próprio à espécie humana, fora o vereador. Com o dobrar dos anos, a reflexão amadureceu. O bril cristalizou-se e os jantares cavados deram a saber-lhe a azedo. A moeda pilheria tornou-se-lhe dura ao cunho. Já não a fundia com a frescura antiga. Já usava dela como expediente da vida, não por folgança despreocupada como outrora. Comparava-se mentalmente a um palhaço de circo velho e achacoso, a quem a mísera obriga a transformar reumatismo em caretas hilares, como as que quer o público pagante. Entrou a fugir dos homens e despendeu bons meses no estudo da transição necessária ao conseguimento de um emprego honesto. Pensou no balcão, na indústria, na feitoria de uma fazenda, na montagem de um botequim. Que tudo era preferível à paspalice cômica de até ali. Um dia, bem maturados os planos, resolveu mudar de vida. Foi ao negociante amigo e, sinceramente, lhe expôs os propósitos regeneradores, pedindo por fim um lugar na casa de varredor que lhe fosse. Mal acabou a exposição, o galego e os que espiavam de longe à espera do desfecho torceram-se em estrondoso gargalhar, como sob cócegas. Esta é boa, é de primeiríssima, kkkk. Com que então? Você me arruina os fígados, homem. Se é pela contínua dos cigarros, vai embora que te dou por bem pago. Estes pontes têm cada uma. E a caixeirada, os fregueses, os sapos de balcão, e até passantes que pararam na calçada para aproveitar o espírito, desabocaram-se em quás, de matraca, até que lhe doeram os diafragmas. Pardone. Atarantado e seríssimo, Ponte tentou desfazer o engano. Eu falo sério, e o senhor não tem o direito de rir-se. Pelo amor de Deus, não zombe de um pobre homem que pede trabalho e não gargalhadas. O negociante desabotoou os cós da calça. Fala sério? Olha, Pontes, você... Ponte largou em meio da frase e se foi com a alma atenazada, entre o desespero e a cólera. Era demais. A sociedade o repelia, então? Impunha-lhe uma comicidade eterna? Correu outros balcões, explicou como melhor pôde, implorou. Mas por voz unânime o caso foi julgado como uma das melhores pilharias do incorrigível, e muita gente o comentou com a observação do costume. Não se emenda o raio do rapaz, e olhe que já não é criança.
Barrado no comércio, voltou para a lavoura. Procurou um velho fazendeiro que despedira o feitor e expôs o caso. Depois de ouvir atentamente as alegações conclusas com o pedido do lugar de capataz, o coronel explodiu num ataque de hilaridade. Pontes, capataz! Mas deixe-me rir, homem. Que carna-rosta, isso é rara. É muito boa. Eu sempre digo, graça como Pontes, ninguém. E berrando para dentro, Maricota, vem ouvir esta do Pontes. Nesse dia o infeliz engraçado chorou. Compreendeu que não se desfaz do pé para a mão o que levou anos a cristalizar-se. A sua reputação de pândego, de impagável, de monumental, de homem do chifre furado ou da pele, estava construída com muito boa cal e rijo cimento, para que assim esboroasse de chofre. Urgia, entretanto, mudar de tecla, e Pontes volveu as vistas para o Estado, patrão cômodo e único possível nas circunstâncias, porque é abstrato, porque não sabe rir nem conhece de perto as células que o compõem. Esse patrão, só ele, o tomaria a sério. O caminho da salvação, pois, embicava por ali. Estudou a possibilidade da agência do correio, dos tabelionatos, das coletorias e do resto. Bem ponderados os prós e contras, os trunfos e naipes, fixou a escolha na coletoria federal, cujo ocupante, Major Bentes, por avelhatado e cardíaco, era de crer que não durasse muito. Seu aneurisma andava na berra pública, como rebentamento, esperado por qualquer hora. O As de Pontes era um parente do Rio, sujeito de posses, em via de influenciar a política no caso da realização de certa reviravolta no governo. Lá correu atrás dele, tanta vez fez para movê-lo à sua pretensão que o parente o despediu com promessa formal. Vai sossegando que, em a coisa arrebentado por cá e o tal coletor arrebentado por lá, ninguém mais há de rir-se de ti. Vai, avisa-me da morte do homem, sem esperar que esfrie o corpo. Pontes voltou radioso de esperança e pacientemente aguardou a sucessão dos fatos, com um olho na política e o outro no aneurisma salvador. A crise afinal veio. Caíram ministros, subiram outros, e entre estes, um politicão, negocista, sócio de tal parente. Meio caminho já era andado. Restava apenas a segunda parte. Infelizmente, a saúde do major encruara, sem sinais patentes do declínio rápido. Seu aneurisma, na opinião dos médicos que matavam pela alopatia, era coisa grave, de estourar o menor esforço. Mas o precavido velho não tinha pressa de ir-se para melhor. Deixando uma vida onde os fados lhe conchegavam tão fofo ninho, e lá engambelava a doença com um regime ultrametódico. Se o mataria um esforço violento, sossegassem, ele não faria tal esforço. Ora, Pontes, mentalmente dono daquela sinecura, impacientava-se com o equilíbrio desequilibrador dos seus cálculos. Com desembaraçar o caminho daquela travanca, leu no Chernovitz, a capítulo dos aneurismas, decorou-o, andou em indagações de tudo quanto se dizia ou se escreveu a respeito. Chegou a entender da matéria mais que o doutor Lodoreto, médico da terra, o qual, seja dito aqui a puridade, não entendia de coisa nenhuma desta vida. O pomo da ciência, assim comido, induziu-o à tentação de matar o homem, forçando-o a estourar. Um esforço mataria? Pois bem, Sousa Pontes o levaria a esse esforço. A gargalhada é um esforço, filosofava satanicamente de si para si. A gargalhada, portanto, mata. Ora, eu sei fazer rir. Longos dias passou Pontes alheio ao mundo em diálogo mental com a serpente. Crime? Não. Em que código fazer rir é crime? Se disso morresse o homem, culpa era da sua má horta. A cabeça do maroto virou picadeiro da luta onde o plano se batia em um duelo contra todas as objeções mandadas ao encontro pela consciência. Servia de juiz a sua ambição amarga e Deus sabe quantas vezes tal juiz prevaricou.
levado à escandalosa parcialidade por um dos contentadores. Como era de prever, a serpente venceu, e Pontes ressurgiu para o mundo um tanto mais magro, de olheiras cavadas, porém com um estranho brilho de resolução vitoriosa nos olhos. Também notaria nele o nervoso dos modos, quem o observasse com argúcia. Mas a argúcia não era virtude sobeja entre os seus conterrâneos. Além de que estados da alma do Pontes eram coisa de só menos. Porque o Pontes... Ora, o Pontes... O futuro funcionário forjicou, então meticulosos planos de campanha. Em primeiro era Mister aproximar-se do Major, homem recolhido consigo e pouco amigo de Lérias. Insinuar-se-lhe na intimidade, estudar suas venetas e cachaçinhas, até descobrir em que zona do corpo tinha ele o calcanhar de Aquiles. Começou frequentando, com a sua idade, a coletoria, sob pretextos vários, ora para selos, ora para informações sobre impostos, que tudo era ensejo de um perolar manhoso, habilidoso, calculado para combalir a rispidez do velho. Também ia negócios alheios, pagar cisas, extrair guias, coisinhas. Fizera-se muito serviçal para os amigos que traziam negócios com a fazenda. O major estranhou tanto a sua idade e disse-lhe, mas Pontes escamoteou-se à interpelação montado numa pilheira de truce, e perseverou num bem calculado dar tempo ao tempo, que fosse desbastando as arestas agressivas do cardíaco. Dentro de 2 meses já se habituara Bentes, aquele serelepe, como lhe chamava, o qual, em fim das contas, lhe parecia um bom moço, sincero, amigo de servir e, sobretudo, inofensivo. Daí a lá, em dia da cúmulo de serviço, perdia-lhe um obséquio, e depois outro, e terceiro, e tê-lo, afinal, como espécie de ádido à repartição. Foi um passo. Para certas comissões não havia outro. Que diligência! Que finura! Que tato! Advertindo certa vez o escrevente, o major puxou aquela diplomacia como lembrete. Grande pasmado! Aprenda com o Pontes, que tem jeito para tudo e ainda por cima tem graça. Nesse dia convidou-o para jantar. Grande exultação na alma de Pontes. A fortaleza abria-lhe as portas. Aquele jantar foi o início de uma série em que o serelepe, agora factotum indispensável, teve campo de primeira ordem para evolução táticas. O Major Bentes, entretanto, possuía uma invulnerabilidade. Que pariu. Não ria. Limitava suas expansões hilárias a sorrisos irônicos. Bilheria que levava outros comensais a erguerem-se da mesa, atabafando a boca nos guardanapos, encrespava apenas os seus lábios. E se a graça não era de superfina agudeza, ele desmontava sem piedade o contentador. Isso é velho, Pontes. Já no almanaque Lamer, de 1850. Me lembra de o ter lido. Pontes sorria com ar vencido, mas lá por dentro consolava-se dizendo dos fígados para o rim que não se apegara daquela. Doutra, pegaria. Toda a sua sagacidade enfocava no fito de descobrir o fraco do major. Cada homem tem predileção para um certo gênero de humorismo ou chalaça. Este morre por pilherias fecininas de fadres bojudos. Aquele pela pelo xiste bonecheirão da caixota germânica. Aquele outro dá a vida pela pimenta gaulesa. O brasileiro adora a chaçala, onde se põe a nua burrice tamancuda de galegos e ilhéus. Mas e o major? Por que não ri a inglesa, nem a alemã, nem a francesa, nem a brasileira? Qual é o seu gênero? Um trabalho sistemático de observação, com a metódica exclusão dos gêneros já provados e ineficientes, levou Pontes a descobrir a fraqueza do rijo adversário. O major lambia as unhas por casos de ingleses e frades. Era preciso, porém, que viessem juntos. Separados, negavam fogo. Esquisitices do velho. Em surgindo bifes vermelhos, de capacete de cortiça, roupa enxadrezada, sapatões formidolosos e cachimbo, juntamente com frades redondos, namorados da pipa e da polpa feminina, lá abria o major a boca e interrompia o serviço da mastigação, como criança quem acenam com cocada. E quando o lance cômico chegava, ele ria com gosto, abertamente, embora sem exagero capaz de lhe destruir o equilíbrio sanguíneo.
Com infinita paciência, Pontes bancou nesse gênero e não mais saiu dali. Aumentou o repertório, a gradação do sal, dose de malícia, e sistematicamente bombardeou a horta do major com produtos dessa hábil manipulação. Quando o caso era longo, porque o narrador o floria, no entretanto, de esconder o desfecho e realçar o efeito, o velho interessava-se vivamente, e nas pausas manhosas pedia esclarecimento ou continuação. E o raio do bife? E daí? Mr. John apitou? Embora tratasse a gargalhada fatal, o futuro coletor não desesperava. Confiando no apólogo da bilha que de tanto rir a fonte, lá ficou. Não era mau o cálculo. Tinha psicologia por si. E teve também por si a quaresma. Certa vez, fim do carnaval, reuniu o major e os amigos em torno uma enorme piabanha recheada, presente de um colega. O intrudo desmazorrava a alma dos comensais e do anfitrião, que estava naquele dia contente de si e do mundo. Mas se houvera enxergado o passarinho verde, o cheiro vindo da cozinha, valendo por todos os aperitivos da garrafaria, punha nas caras um enternecimento estomacal. Quando o peixe entrou, cintilaram os olhos do major. Pescado fino era com ele, ainda mais cozido pela Gertrudes. E naquele brodio primara a Gertrudes num tempero que excedia as raias da culinária e se guindava aos mais puros lilismos. Que peixe! Vetel assinaria com a pena da impotência molhada na tinta da inveja, disse o escrevente, sujeito lido em Brillat Savarin, e outros praxistas do paladar. Entre goles de rica vinhaça ia a piambaia, sendo introduzida nos estômagos com religiosa unção. Ninguém se atrevia a quebrar o silêncio da bromatológica beatitude. Pontes pressentiu oportuno o momento do golpe. Trazia engatilhado o caso do inglês, sua mulher e 2 frades. Barbadinhos, anedota que elaborara à custa da melhor matéria cinzenta de seu cérebro, aperfeiçoando-a em longas noites de insônia. Já dias a tinha de tocaia, só aguardando o momento em que tudo concorresse para levar a produzir o efeito máximo. Era a derradeira esperança do Facínora, seu último cartucho. Negasse fogo e estava resolvido. Metia 2 balas nos miolos. Reconhecia impossível manipular esse torpedo mais engenhoso. Se o aneurisma lhe resistisse ao embate, então é que o aneurisma era um potoca, a aorta uma ficção, o Chernovis um palavrório, a medicina uma miséria, o doutor Lodureto uma cavalgadura, e ele, Pontes, mais chapado, sem saborão, ainda aquecido pelo sol, indigno, portanto, de viver. Matutava sim o Pontes, negaciando com os olhos da psicologia a pobre vítima, quando o major veio ao seu encontro. Piscou o olho esquerdo, sinal de predisposição para ouvir. É agora, pensou o bandido, e com infinita naturalidade, pegando como por acaso uma garrafinha de molho, pôs-se a ler o rótulo. Pérez Leia et Pérez. Seria parente daquele Lord Pérez que bigodeou os 2 frades barbadinhos? Inebriado pelo amável do peixe, o major alumiou um olho concupiscente, guloso de chulice. 2 barbadinhos e um lord. A patifaria deve ser marca XPTO. Conta lá, serelepe. E mastigando maquinalmente, absorveu-se no caso fatal. A anedota correu capciosa pelos fios naturais até as proximidades do desfecho, narrada com arte de mestre, segura e firme, num andamento estratégico em que havia gênio. Do meio para o fim, a Maranhã empolgou de tal forma o pobre velho que o pôs suspenso, de boca entreaberta, uma azeitona do garfo detida ao meio caminho. Um ar de riso, riso parado, riso estopim, que não era senão o armar-bote da gargalhada. Iluminou-lhe o rosto. Pontes vacilou, pressentiu o estouro da artéria. Por uns instantes a consciência brecou-lhe a língua, mas Pontes deu-lhe um pontapé e com a voz firme puxou o gatilho. O major Antônio Pereira da Silva Bentes desferiu a primeira gargalhada de sua vida. Franca, estrondosa, de ouvir-se no fim da rua. Gargalhada igual a Teufelsdrockh, diante de João Paulo Richter. Primeira e última, entretanto, porque no meio dela, no convivas, atônitos, viram-no cair de borco sobre o prato, ao tempo que uma onda de sangue avermelhava a toalha.
O assassino ergueu-se alucinado. Aproveitando a confusão, esgueirou-se para a rua. Qual outro Caim? Escondeu-se em casa, trancou-se no quarto, bateu dentes a noite inteira, suou gelado. Os menores rumores retranviam-no de pavor. Polícia? Semana depois é que entrou a declinar aquele transtorno que toda a gente levara conta de mágoa pela morte do amigo. Não obstante, trazia sempre nos olhos a mesma visão. O coletor de bruços no prato golfando sangue, enquanto no ar vibravam os ecos de sua derradeira gargalhada. E foi nesse deplorável estado que recebeu a carta do parente do Rio. Entre outras coisas, diziam as: como não me avisaste a tempo, conforme o combinado, só pelas folhas vinha saber da morte do Bentes. Fui ao ministro, mas era tarde. Já estava lavrada a nomeação do sucessor. A tua leviandade fez-te perder a melhor ocasião da vida. Guarda para teu governo este latim. Tarde, venitibus ossa. Quem chega tarde, só encontra os ossos. E ser mais esperto para o futuro. Um mês depois, descobriram-no pendente numa trave, com a língua de fora, rígido. Enforcara-se numa perna de ceroula. Quando a notícia deu volta pela cidade, toda a gente achou graça no caso. O galego do armazém comentou para os caixeiros. Vejam que criatura, até morrendo faz chalaça. Enforcar-se na ceroula? Esta só mesmo do Pontes. E reeditaram em coro meia dúzia de quás. Único epitáfio que lhe deu à sociedade.